Se você acha que o Monjaro funciona porque ele tira a fome, você entendeu só 1% do processo. Ou mesmo só conseguiu enxergar a superfície do iceberg. E o problema de entender só a superfície é que você começa a formar uma opinião sem entender o que realmente está acontecendo de verdade. Hoje eu quero te explicar o que realmente acontece no seu corpo quando você faz uso do Monjaro. Sem opinião, sem achismo, sem extremismo. Eu quero que você compreenda o que a ciência já sabe. E se você acha que o Monjaro é só uma injeção para emagrecer, meu amigo, você não entendeu o que está acontecendo por trás desse remédio. E eu quis gravar esse vídeo porque existem muitas opiniões sendo formadas com pouquíssima compreensão de verdade. E quando a gente fala de saúde, opinião sem base pode ser muito perigosa. Eu sou Luana Ganzert, sou psicóloga, sou escritora, sou palestrante em saúde mental, ex-obesa e apaixonada por tratamento correto, feito em qualquer instância, mas com Monjaro especificamente. Bom, antes de tudo, vamos entender uma coisinha muito simples. O Monjaro, cujo princípio ativo é a tizerpatida, ele não foi criado para remédio para emagrecimento. Ele foi desenvolvido para tratar diabetes tipo 2. E ao longo dos estudos, os pesquisadores começaram a observar algo muito importante no processo. As pessoas que usavam, elas estavam perdendo peso com o uso da caneta. E não era uma perda de peso pequena, sabe? Para você entender isso de forma muito simples, o nosso corpo, ele tem alguns hormônios que regulam a nossa fome. Eles regulam a saciedade, a forma como a gente lida com a glicose no sangue. E dois desses hormônios, que são o GLP-1 e o GIP, é que o que a tirzepatida faz com eles é agir dentro desses dois hormônios ao mesmo tempo. Esses dois, eles fazem parte de um grupo de hormônios chamado incretinas. E as incretinas têm uma função muito específica. Elas têm a função de regular o que acontece depois que a gente come. Por isso, essa dupla é chamada de agonista duplo. Mas o que isso significa na prática, Luana? Significa que o medicamento ajuda o seu corpo a reduzir o apetite, aumentar a sensação de saciedade, retardar o esvaziamento do teu estômago e a melhorar a resposta que o seu corpo dá à insulina. Em outras palavras, O remédio, ele ajuda a liberar a insulina na hora certa, a reduzir a liberação de glucagon, que é um nome palavrão, né? E a controlar a glicose no nosso sangue. Ou seja, ele atua em mecanismos biológicos que vão muito além da força de vontade. Mas ele não para por aí, tá? Esses hormônios também atuam no nosso cérebro. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro aqui na nossa conversa de hoje. Porque existe uma ideia muito difundida sobre emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecer, as pessoas pensam em dois extremos: de que emagrecer é só uma questão de disciplina e também que basta trabalhar a nossa mente para fazer o emagrecimento dar certo. mas isso não é verdade. O comportamento alimentar não é só psicológico, ele também é biológico. Existem circuitos no nosso cérebro ligados à recompensa, ligados à dopamina, ligados ao prazer. E a forma como a gente sente a fome, como você se satisfaz, como você pensa em comida, tudo isso passa por esses sistemas que a gente está falando aqui. Quando a tizerpatida ativa esses receptores, ela aumenta a sensação de saciedade e que faz com que o alimento permaneça por mais tempo no teu estômago e reduz o impulso que a gente tem de comer. Então, quando um medicamento atua nisso, ele não está enganando o nosso corpo. Ele está modulando os processos que já existem, mas que por algum motivo já não estão funcionando mais como deveriam. E isso não é hipótese, tá? Isso é ciência humana. Mas o ponto mais interessante dessa conversa é que ela também parece influenciar o valor da recompensa da comida. Sabe aquela sensação, eu não sei que eu não preciso, mas eu quero? Ela passa por circuitos neurológicos e esses circuitos são modulados. Então, não é só força de vontade que te faz emagrecer. E quando a gente olha para os estudos clínicos, isso fica ainda mais claro. Existem estudos clínicos robustos sobre esse assunto já.
Estudos mostrando que a tirzepatida pode levar a perdas de peso significativas, especialmente em pessoas com obesidade. Existem estudos também, grandes estudos, que mostram a tirzepatida que pode levar à redução de até 15% do peso corporal dos pacientes. Isso é um número relevante dentro da medicina, porque perdas acima de 10% já são associadas a melhoras de vários outros marcadores de saúde. Pressão arterial, controle glicêmico, inflamação, risco cardiovascular, ou seja, não é só estética, é saúde metabólica. Em alguns casos ainda, com os resultados superiores de medicamentos anteriores, isso não é só achismo, isso é resultado de anos de pesquisa. Agora, isso significa que o monjaro é uma solução mágica? Óbvio que não. E aqui é onde muita gente erra, por um lado ou para o outro. Tem gente que romantiza o remédio, o uso da medicação. E tem gente que demoniza o uso da mesma medicação, da mesma monjaro. E para falar a verdade, nenhum dos dois está certo. Monjaro não é para todo mundo. E isso é uma regra clara, tá? Ele pode ter efeitos colaterais muito intensos no organismo de quem está fazendo uso. Ele pode trazer náusea, desconfortos gastrointestinais, alterações que precisam ser acompanhadas bem de perto por um profissional qualificado, tá? E o mais importante, ele precisa ser indicado, avaliado e acompanhado por um médico. Porque o ponto nunca foi só tomar o remédio, só fazer o uso para emagrecer. O ponto é o contexto que a pessoa tem para tomá-lo. Quem é essa pessoa? Qual é o histórico dela? O que já foi tentado que não deu certo? Como o corpo dela responde aos processos de emagrecimento? Isso é o que deveria guiar a decisão de tomar ou não a caneta emagrecedora, a caneta que chamam aí de milagrosa. E isso não é opinião de internet, mais uma vez eu repito, nem julgamento superficial de quem estudou algum tempo antes de fazer uso, tá? Quando a gente entende a ciência, a gente sai de um lugar muito perigoso, o da simplificação e de achar que é muito simples, porque não é. Porque quando a gente simplifica demais, pode até parecer fácil. Muitas vezes parece fácil, mas é extremamente irresponsável. E é importante falar aqui que mesmo com tudo isso que a gente já falou, tem ainda gente que realmente usa de forma errada. Infelizmente isso acontece. Assim como também tem gente que finalmente encontra uma nova possibilidade de vida fazendo uso da tirzepatida, de fazer algo que antes não estava funcionando na vida dela. E as pessoas não podem ignorar esse caminho também. Então, antes de tomar uma opinião, entenda o que está por trás dela. Entenda o que é ciência, o que é biologia, o que é individualidade, como existe tudo isso. Ciência não é opinião, mas o uso da medicação precisa ser responsável. Eu sempre bato nessa tecla. Eu não vou só te mostrar o que realmente mudou na prática, porque não foi só o peso para mim. Eu quero que você entenda muito isso, tá? Se você quer entender mais desse assunto de forma profunda e não superficial, se inscreva no canal, porque aqui tem sempre conteúdos importantes sobre saúde. E principal, se você quer saber do meu caso, volta num vídeo anterior que eu contei tudinho. Eu quero continuar essa conversa com você de algum lugar. Daqui uns dias, a gente tem outro vídeo por aqui. Até mais. Se inscreva e não esquece de compartilhar com quem precisa, tá? Até mais.